Forte abraço para você ligado nos canais Fox Sports. Está no ar o show da NASCAR. Nosso time está reunido para debater o que aconteceu e o que vai acontecer na maior categoria do automobilismo norte-americano. Sempre comigo aqui o Rodrigo Matari, o Sérgio Lago. Tudo bem, Rodrigo? Seu destaque no programa. Tudo ótimo, Milton. Sérgio, um abraço para você aí em casa, amigo do Fox Sports. Meu destaque vai para mais uma vitória de Matt Crafton na Truck Series. A categoria voltou no final de semana no Kansas e o bicampeão venceu mais uma. Quem sabe aí projetando um tricampeonato pior para os adversários. Tudo bem, Sérgio Lago? Oi, Hamilton. Oi, Matar. O meu destaque vai primeiro para a batalha na Sprint Cup entre o Jimmie Johnson e o Kevin Harvick, que até agora 4 provas em 1,5 milha. A vantagem do Jimmie Johnson, 3 vitórias, mas o Kevin Harvick tem 1 vitória e 3 segundos lugares. E, rapidamente, o Erik Jones fez 2 excelentes provas, morreu na praia nas 2, mas o garoto tem futuro. É isso aí, Sprint Cup, Erik Jones, assuntos aqui nesse programa que começa com a largada na Truck Series, que voltou no último fim de semana no Kansas. A garotada mostrou velocidade, mas no fim das contas, a experiência, a paciência falaram mais alto. Drivers, start your engines! A quarta etapa do ano da Truck Series no Kansas começou com o Erik Jones na pole, a terceira dele na categoria. Jones prevaleceu sobre Matt Crafton na largada e liderou as primeiras 43 voltas. A equipe de Crafton trabalhou melhor na primeira parada. E ele voltou na frente. Jones, porém, não permitiu que o atual bicampeão levasse vantagem na relargada. O piloto da equipe de Kyle Busch aproveitou a ajuda de Tyler Reddick e recuperou a ponta. A prova teve 4 bandeiras amarelas, sendo que 3 delas provocadas por rodada. Primeiro, Brandon Jones, depois Austin Theriault e, finalmente, Spencer Gallagher. A última amarela por óleo na pista foi acionada faltando um pouco menos de 60 voltas para o final. Tyler Reddick foi mais rápido nos pits, deixando o Erik Jones em segundo. Mas assim como aconteceu com Crafton, Reddick não teve vida fácil na relargada. Depois de 2 voltas lado a lado, Jones voltou a liderar. Sem que uma amarela viesse, a grande questão passou a ser se os pilotos teriam ou não combustível para chegar ao final. Jones foi o primeiro a ter pane seca, a 6 voltas da quadriculada. Para piorar, ainda foi punido por excesso de velocidade. Reddick, que herdou a ponta, seguido de Daniel Suárez e Matt Crafton, foi o segundo a entregar os pontos. Crafton superou então Suárez. E recebeu a bandeira branca na frente. Em seguida, o mexicano também ficou sem combustível. O 88 cruzou a linha de chegada tranquilo. Matt Crafton vence a prova do Kansas. Com combustível de sobra para comemorar.
Soares terminou em sexto, Jones em 11º e Reddick em 13º. Esta foi a segunda e a 7ª dele na categoria. Depois dessa corrida com falta de combustível, Sérgio Lago, quem é que assina aí no cartório a confissão de culpa, hein? Equipe, piloto ou em conjunto? Porque é erro de cálculo, né? Na realidade, né, quer dizer, foi um risco calculado. Não sei se foi um erro de cálculo, não. Talvez o Eric Jones pudesse ter poupado um pouco mais. Ele dominou a prova, ele foi absoluto, mas realmente morreu na praia sem tirar nenhum mérito do Matt Crafton, que foi excelente. Mas é um risco calculado, porque você vê que por Matt Crafton deu combustível até o final. Então, talvez com um pouquinho mais de economia, às vezes os pilotos contra uma bandeira amarela perto do final, teria salvado todos eles, talvez não o Eric Jones, mas certamente o mexicano Daniel Suárez. Então não há culpados aí. Crafton liderou só 6 voltas e levou a prova. 151 voltas liderou o Jones. Mas liderou as mais importantes e, sobretudo, a estratégia falou mais alto. Na verdade, após a última bandeira amarela, a orientação para a equipe foi ele tentar salvar o máximo de combustível após a relargada, andar num ritmo mais lento, né? Diminuir um pouco os giros do motor. Ele aí, no início da corrida, você vê que ele estava no mesmo nível de disputa do Eric Jones, que evidentemente prevaleceu, tinha muita velocidade, mas o Crafton se sobressaiu mais na estratégia final do que propriamente na velocidade, porque nisso ele foi superado amplamente pela garotada, tanto ele, pelo Tyler Reddick, o Eric Jones, o Tyler Reddick e o Daniel Suarez foram superiores a ele em termos de velocidade pura na pista. Mas a estratégia valeu e o Crafton mereceu a vitória. É o piloto que estava no lugar certo na hora certa, né? E por isso ganhou mais pontos para ser o líder absoluto do campeonato. E como nós vimos no VT, ainda com gasolina, com combustível, de sobra para fazer zerinhos e comemorar, enfim. Vibrar pela vitória na prova. Vamos ver como é que está a classificação da Truck Series após a corrida do Kansas. Na sua tela, a classificação com Crafton, 175 pontos. Depois Reddick, Eric Jones, Johnny Salter e Cameron Hayley. Novidade esse Cameron Hayley. Mas está longe ali, 52 pontos atrás. Realmente estava muito apertado, a diferença entre os 3 primeiros era de 6 pontos antes da prova, agora é de 18. E o segundo está 17 pontos atrás do líder. Mas o campeonato não terminou, não. Apenas 4 etapas de 23 até agora. A garotada ali, o Tyler Reddick e o Eric Jones vão chegar no carro. No próximo bloco tem a Sprint Cup. Vamos juntos com a etapa do Kansas. Voltamos já. O papo agora aqui no Fox Sports é a NASCAR. Vamos falar da Sprint Cup. Nosso time está reunido, estou aqui com o Rodrigo Matar e o Sérgio Lago. A etapa do Kansas disputada no último sábado foi muito movimentada e com um banho de estratégia. Jimmie Johnson chegou ao 3º triunfo deste ano. Vamos ver. Véspera do Dia das Mães, o ambiente era de festa antes da 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup no Kansas. Joey Logano largou na pole, a 4ª dele deste ano. Ainda nas primeiras voltas, Jimmie Johnson teve problemas com o carro. E perdeu várias posições. Para a sorte dele, uma bandeira amarela veio em seguida. E Johnson pôde parar nos pits para fazer reajustes. A prova teve 16 trocas de liderança entre 10 pilotos. Martin
Truex Jr. estava no comando quando esta rodada de Gabby Burton trouxe a terceira amarela. Começou a chover pouco depois e a prova foi interrompida. Depois de mais de 2 horas de paralisação, Truex relargou na frente, seguido de Kevin Harvick. Um dos destaques da noite foi Erik Jones, fazendo sua estreia oficial na principal categoria da NASCAR. O garoto não se intimidou com os pilotos de ponta e fez várias ultrapassagens. Uma das suas mais belas manobras foi esta, em que não hesitou em seguir Jimmie Johnson. Ele foi um dos 4 pilotos que ficaram na pista depois da sexta amarela e relargou em terceiro. Algumas voltas depois, Jones tentou resistir ao ataque de Jimmie Johnson e Kevin Harvick, mas perdeu o controle depois de ser superado pelo atual campeão. Apesar de ter acabado no muro, o piloto de 18 anos mostrou que tem futuro. Faltando menos de 15 voltas para o final, Kevin Harvick era o líder, seguido de Martin Truex Jr. e Jimmie Johnson. Assim como tinha acontecido na etapa da Truck Series, o grande suspense era se os pilotos teriam ou não combustível para chegar ao final. Rick Stenhouse Jr., porém, trouxe a 9ª e última amarela da noite. Johnson, Dale Jr., Kurt Busch e Jeff Gordon não pararam nos pits e relargaram na frente. Harvick teve um excelente recomeço e avançou de 6º para 3º. Ele superou o 88, mas faltou fôlego para chegar no 48. Pisando fundo, Jimmie Johnson vem para vencer o multicampeão Jimmie Johnson para mais uma vitória na temporada, mais uma vitória no Kansas. Jimmie Johnson se tornou assim o primeiro piloto a vencer 3 vezes este ano na Sprint Cup. O primeiro a vencer 3 vezes na Sprint Cup este ano, a vitória 73 da carreira e com uma grande estratégia. Fizemos a prova juntos na série. Exatamente. Não, ele fez a estratégia certa, na hora certa, mas estava uma situação ali muito semelhante à que aconteceu na Truck Series, né? Na sexta-feira, uma questão de combustível. Eu acho que nesse caso os pilotos não chegariam até o final, eles tinham mais voltas do que os da Truck Series. E acho que todo mundo ia ter que fazer um splash and go, embora alguns pilotos já estivessem poupando. Aí quando aconteceu a bandeira amarela, o Jimmie Johnson, que já estava poupando, provavelmente o Jeff Gordon também, e os outros pilotos que ficaram ali, o Kurt Busch e o Dale Jr., eles simplesmente ficaram na pista e o Harvick dançou, que estava melhor. Quem teve um resultado muito ruim no final, relativamente também, foi o Martin Truex Jr., que fez uma excelente prova, liderou o maior número de voltas, e no final acabou terminando lá atrás, justamente na estratégia. Rodrigo, o JJ com 3 vitórias, ele assume um favoritismo nesse início de temporada? Não, é difícil dizer isso, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita pista por vir. 15 etapas para acabar a fase de classificação para o Chase, mas é lógico que ele já se inclui entre os favoritos. Não é o grande favorito, mas é um dos favoritos. E foi importante para ele reverter uma situação de um início muito complicado. Acho que a chuva também, de certa forma, ajudou um pouco a melhorar a situação do JJ na corrida. Lógico que também as diferenças de estratégia, as variantes, esse trabalho que o Chad Knaus e ele sempre fazem, também acabam fazendo uma diferença a favor do piloto, que agora chegou à sua 23ª vitória em pistas de 1,5 milha. Não é pouco não. O cara é craque desse tipo de pista e ele e o Harvick têm sido dominantes na temporada. A observação do Sérgio na abertura do programa foi simplesmente perfeita.
Não há o que discutir. São os dois que dominam e são os grandes favoritos. Não é nenhum nem outro. São os dois juntos e tem outros pilotos, claro, correndo por fora, querendo aí abiscoitar esse troféu de campeão ao fim do ano. Momento hilário no Kansas, a interação entre o carro 55 de David Reagan e o patrocinador da corrida. Vamos dar uma olhada. Nem se ele tivesse calculado, ele teria feito tão bem, né? Essa é uma lição de marketing. A gente colocou aí 101, 101, como dizem os americanos. Ele se posicionou, olha só, ali no zoom out, o que vai acontecer? Um posicionamento perfeito. Qualquer artista gráfico, artista ia colocar ali o carro. É incrível o que aconteceu, realmente impressionante. Durante a prova, o que teve de tweetada dessa imagem foi uma grandeza. Não, e já desde a outra semana, por conta da história do Bob Esponja, seu patrocinador da corrida, o nosso amigo Sérgio Lago foi vítima de todo tipo de gozação, todo tipo de pilhéria. Porque é óbvio, ele não é obrigado a saber quem é o Bob Esponja, mas é um personagem popularíssimo dos desenhos animados. E convive com uma estrela, tem uma lula que é ranzinza. É uma coisa muito engraçada. E tem o Siri que só gosta de dinheiro, né? Parece até gente, né? Realmente, nem se ele tivesse calculado, ele pararia também. Foi sensacional. Sensacional. Incrível. Obra do acaso perfeita. Classificação da Sprint Cup após o Kansas. Vamos dar uma olhada aí como é que tá. Tabela na sua tela, Kevin Harvick liderando, Truex Jr., Jimmy Johnson, Joey Logano e Daniel Jr. são os 5 primeiros. Jeff Gordon já aparece no top 10. E temos, no momento, 8 pilotos já classificados para o Chase. Este é o número até agora. E o Martin Truex Jr. destaque ali para ele ainda, permanece na segunda posição, embora o Jimmy Johnson tenha grudado nele. Ele, o Jamie McMurray e o Jeff Gordon são os 3 primeiros a aparecerem sem vitórias. Ali, todos os outros pilotos ali já têm vitórias. O Kenseth Keselowski Jr., Logano, Johnson e o Harvick. Legal o McMurray estar aí nessa lista. A Sprint Cup não tem corrida valendo pontos para o campeonato neste fim de semana. E sim, um prêmio de $1 milhão. É All-Star Race. Vamos saber como é essa prova. A NASCAR All-Star teve sua primeira edição em 1985. E desde então, com apenas uma exceção, sempre foi realizada em Charlotte. A prova vai reunir, neste ano, vencedores de etapas da Sprint Cup em 2014 ou até agora em 2015, ex-campeões da categoria e ex-vencedores da prova. Participarão também os vencedores de cada um dos 2 segmentos no Sprint Showdown, prova realizada na sexta e um piloto escolhido pelo voto popular. All-Star terá 5 segmentos, 4 de 25 voltas e um final de 10 voltas. A troca dos 4 pneus é obrigatória entre o 4º e o 5º segmentos. A ordem de entrada nos pits será determinada pelo posicionamento médio dos pilotos nos primeiros 4 segmentos. O vencedor da prova leva $1 milhão. No ano passado, Jamie McMurray venceu a batalha com Carl Edwards na última relargada e levou um cheque para casa. Jamie McMurray wins the Sprint All-Star Race. Oh my. Muito bem, tudo para você aí do All-Star Race desse final de semana aqui nos canais Fox Sports. E quem está de volta é ele, amado, odiado, volta à pista, Kyle Busch. Vamos dar uma olhada. O acidente em que Kyle Busch quebrou a perna direita e o pé esquerdo aconteceu faltando 7 voltas para o final da primeira etapa da Xfinity Series este ano em Daytona. Menos de 3 meses depois, o piloto de 30 anos se reencontrará com os fãs na NASCAR All-Star Race. Em 2014, ele venceu o primeiro segmento da prova, mas ficou de fora após este acidente na volta 27. A última vitória de Kyle na Sprint Cup foi em Fontana, na Califórnia, em março do ano passado. Caso
Caso a NASCAR abra mão da regra que exige a participação dos pilotos em todas as provas, o Buchinho precisará vencer pelo menos uma vez nas próximas 15 etapas, além de conquistar pontos suficientes para se posicionar entre os 30 primeiros na tabela. Classifica? Não sei. Agora, a NASCAR já abriu mão da regra de ter que participar de todas as provas. Então, fica aquela coisa. Ele tem que se classificar entre os 30 primeiros, acho que se classifica. A questão é ver se ele consegue uma vitória ou não. Acho que esse é o grande ponto. Agora, é um motivo de alegria, né? A NASCAR, ela é a NASCAR, independente de qualquer piloto, mas com o Kyle Busch ela fica um pouquinho melhor. Eu estou muito ansioso para ver o Kyle Busch no All-Star e depois, na outra semana, nas 600 milhas de Charlotte. E recuperação, né? Depois daquele acidente feio, fraturar pé e perna, o Buchinho tá de volta. Se segura aí, torcedor do Fox Sports. Fortes emoções à vista e já nesse final de semana no All-Star. O Sérgio Lago tá meio assim reticente, mas olha, sei não, mas acho que ele vai conseguir uma vaga entre os 16 pilotos para disputar o playoff, viu? Eu acho. Tomara que ele consiga. Vamos esperar. Vamos lá. Aí, vamos esperar o retorno de Kyle Busch. Agora é hora do bolão da NASCAR após a etapa do Kansas. Vamos ver como é que está a classificação do nosso bolão. Muito bem, Sérgio Medeiros na liderança, 455 pontos. Pertinho dele o Matheus Gutierrez, 3 pontos só atrás. Depois vem o Matheus Gama, Raul Saraiva, Marcos Frugeri fechando o top 5. Equipe do programa, eu venho na 13ª posição, Rodrigo Matar em 20º, número 169 é o Thiago Alves, subindo toda semana, escalando o pelotão, Sérgio Lago, posição 391. Já beleza. Os 400 primeiros. Beleza, né? já É um tá progresso enorme. Primeiro terço Sim, com de apostadores, certeza. né? Já superei alguns. Agora houve uma mudança, inversão aí, rapidamente. O Sérgio Medeiros trocou de posição com o Matheus Gutierrez, a diferença era de 1 ponto a favor do Gutierrez. E agora um apostou, acho que no Jimmy Johnson e o outro no Kevin Harvick. Hora dos palpites para a próxima etapa. Vale lembrar que nessa etapa do All-Star nós estaremos contando pontos para o bolão, mas a gente vai palpitar para ver quem leva o All-Star. E nem tem o bolão. Isso, nem tem o bolão. O bolão vai ser só para a prova da semana que vem, que vale ponto, já que o All-Star não vale ponto. É a Charlotte 600. A gente vai dar os palpites, mas não vale pontos. Bom, como eu sou o líder entre os participantes do programa, eu vou votar primeiro, então eu vou votar no Kevin Harvick. Olha, não tem essa de hierarquia não, eu deixo meu amigo Sérgio Lago escolher o palpite antes de mim. Independente do seu palpite, não tem essa, eu já escolhi antes. Eu vou dar um palpite aqui do coração, ó. Kyle Busch. Boa, garoto. Rodrigo Matar. Jimmy Johnson, vamos lá. Thiago Alves não mandou palpite, né? Não mandou, mas lembrando, não vale pro bolão, tudo bem. Vamos usar esse palpite como um bônus. No caso de eu empatar com você, serve de critério de desempate. Mas é um brincalhão, né? Não. Ele adora mudar o regulamento. Você já sabe, para participar das etapas que valem pro bolão, você acessa o blog do Sérgio Lago, Retoposta, no foxsport.com.br e participa aqui da nossa brincadeira. Senhores, um bom final de semana de provas. Valeu, Rodrigo. Valeu. Obrigado. Valeu, Sérgio Lago. Fique ligado. Final de semana repleto de provas da NASCAR para você curtir aqui nos canais Fox Sports. Forte abraço, até a próxima.